CSS é a ferramenta usada para controlar a aparência das páginas. Usando o CSS, podemos controlar diversas propriedades dos elementos que são desenhados na tela, como cores de fundo, cores do texto, cores de bordas. Podemos alterar a fonte do texto, o tamanho da fonte e o espaçamento, o posicionamento vertical e horizontal dos elementos. Podemos configurar margens e bordas, dimensões dos elementos e muitas outras características. E como isso é feito? Usando regras de estilo. Por exemplo, imagine que nós escrevemos esse HTML e conseguimos esse resultado. Por padrão, todo o texto fica na cor preta. E se nós quisermos deixar só o título com uma cor diferente, azul, por exemplo, precisamos criar uma regra de estilo que diga que o elemento título deve ficar com a cor azul. Parece simples, né? E é mesmo. Nesse caso, o CSS que faz isso acontecer é essa regra aqui. Vamos entender como interpretar essa regra. O H1 é o que nós chamamos de seletor. O seletor, como diz o nome, seleciona um elemento específico do documento HTML para aplicar as alterações. Como o título foi definido no HTML usando o elemento H1, então nós usamos o seletor H1 para selecionar elementos do tipo H1. Depois do seletor, vem um bloco delimitado por chaves e dentro do bloco ficam as propriedades visuais do elemento que devem ser alteradas. Para cada propriedade, colocamos o nome da propriedade e o valor que queremos que seja usado. Aqui, nós queríamos mudar a cor do título, então usamos a propriedade color e como queríamos a cor azul, usamos o valor blue, que é o nome dessa cor. O navegador carrega o HTML, carrega o CSS, encontra essa regra e altera a cor do texto. Uma coisa importante aqui é que esse seletor selecionaria todos os elementos H1 do HTML, caso existisse mais que um. No caso do H1, essa regra está ok, porque o correto é que toda página tenha só um título principal mesmo. Mas imagine agora o seguinte: queremos deixar o primeiro ingrediente da receita sublinhado, itálico e vermelho. Existem duas etapas para fazer isso acontecer. A primeira é saber quais são as propriedades que queremos. Por exemplo, sabemos que a propriedade que altera a cor do texto é a propriedade color. Mas quais são as propriedades CSS que deixam um texto itálico e sublinhado? Essas propriedades são tão comuns que você vai acabar memorizando ao longo do tempo. O bom é que sempre podemos procurar na internet e consultar alguma documentação ou algum exemplo. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar um link daquele mesmo site de antes, o MDN, mas dessa vez sobre esse assunto. Uma dica é que termos de busca em inglês normalmente vão retornar mais resultados e possivelmente resultados mais atualizados. Bom, se a gente clicar aqui, a página da documentação mostra vários exemplos, explica o que é essa propriedade e quais são os possíveis valores. Olhando tudo isso, nós chegamos à conclusão de que essa propriedade é a que nos interessa e que o valor que nós queremos é italic. Portanto, agora nós já temos duas propriedades. Fazendo a mesma busca, você pode descobrir que, para deixar o texto sublinhado, a propriedade é text decoration e o valor é underline. E o CSS no final fica assim. Agora, só falta definir qual é o seletor. Nós poderíamos tentar fazer do mesmo jeito que o exemplo anterior e colocar o nome do elemento, que nesse caso é o LI. Vamos ver como fica esse código no Cloud9. Aqui nós temos o HTML original e o CSS quase pronto, só falta o seletor. Se nós colocarmos o seletor aqui, que é o LI, os dois elementos ficaram com esse estilo, e não só o primeiro, como a gente gostaria. Isso é porque esse seletor seleciona todos os elementos LI, sem nenhuma restrição. Agora, é claro que dá para consertar, e existem várias formas da gente conseguir o resultado que nós queremos. Por exemplo, você se lembra daquele atributo class, que é um atributo global, que nós podemos adicionar a qualquer elemento? Podemos usar esse atributo agora para resolver o nosso problema. Nós podemos adicionar a classe first nesse elemento, que é o que nós queremos personalizar, e no CSS, a forma de selecionar um elemento pela sua classe é usando um ponto antes do nome da classe, que nesse caso é first. Então, ao invés do seletor LI, nós usamos o seletor
.first, que seleciona todos os elementos do HTML que tem essa classe. Nesse caso, só existe um elemento com essa classe, e por isso só esse elemento vai ser alterado. O legal do atributo class é que ele pode ser reutilizado em outros elementos. Se mais tarde nós quiséssemos deixar o título, por exemplo, com esse mesmo estilo, era só vir aqui, alterar esse elemento, adicionar a mesma classe first e pronto, ele fica com aquele mesmo estilo. E se por acaso nós quiséssemos deixar esse título quase igual, mas com a cor azul e a fonte um pouco menor? Bom, então nós poderíamos adicionar uma outra regra CSS para o elemento H1, falando que a fonte deve ser de 15 pixels e que a cor deve ser azul. Não funcionou muito bem. A fonte realmente diminuiu, mas a cor não mudou. Isso é por causa de uma outra característica muito importante do CSS. As regras de estilo têm precedência, e a precedência depende do tipo do seletor e de quão específico ele é. Nesse caso, o que aconteceu é que seletores de classe, como é o caso do .first, têm precedência sobre seletores de elemento, que é o caso do seletor H1. Por isso, quem ganhou nesse conflito da propriedade color foi o primeiro seletor, o .first, e a cor do texto continuou vermelha. Para resolver isso, de novo nós temos várias opções. Uma delas seria usar um seletor que é mais específico que o de classe, como é o caso do seletor de ID. Então, nós poderemos adicionar um atributo ID nesse elemento, com o valor, por exemplo, title, e ao invés do seletor H1, que é menos específico do que o .first, usar o seletor de ID, que nesse caso é hashtag seguido do ID. Agora sim funcionou. Isso funcionou porque o seletor de ID tem precedência sobre o seletor de classe. Uma outra forma de resolver isso seria, ao invés de usar um seletor com maior precedência, deixar o seletor mais específico. Isso pode ser feito, por exemplo, adicionando uma outra classe nesse elemento, que pode ser, por exemplo, title também, e então usar como seletor não apenas o H1, mas H1.title. Esse seletor significa selecione todos os elementos H1 que possuem a classe title no atributo class. Esse seletor é mais específico, porque ele junta um seletor de elemento com um seletor de classe, e por isso essa regra ganha da regra de cima nos casos em que elas definem a mesma propriedade, como é o caso da propriedade color.